Olá, amigos, muito boa tarde. O senhor, que é o produtor rural mais bem informado do Brasil e assinante do clube Tempo e Dinheiro. E a nossa entrevista desta segunda-feira não poderia ser mais apropriada, porque vamos pegar carona no terrível calor e seca do final do ano passado e vamos até o noroeste de Minas, uma região problemática por natureza, mas que com pivô, mas não tinha água por causa da seca e também porque é proibido o barramento por parte dos produtores. Mas quem melhor vai falar sobre isso é a senhora Rovena Bettina Petrol, que é presidente da Irriganor, a Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas. Toda aquela região, Unaí, Buriti, Paracatu e mais 10 ou 12 municípios. Seja bem-vinda, dona Rovena. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, seu Giovanni. Obrigada pelo convite de estar participando do programa de hoje. A senhora que é sempre bem-vinda, junto com a Ana, que já foi a ex-presidente, o Ribeiro, presidente do Sindicato Rural de Paracatu, enfim, é uma gente que está sempre presente aqui conosco e a honra é toda nossa. Senhora Rovena, a senhora ouviu eu na abertura, né? Quer dizer, pivô tem vários produtores aí numa região de mais de 142 mil hectares irrigados, né? Mas não tinha água, claro, seca do jeito que foi. Porém, também não tinha água armazenada em nenhuma propriedade, né, dona Rovena? Ou seja, é um problema que persiste ainda sem autorização para poder trabalhar dignamente a produção do agronegócio brasileiro, né? Exatamente, o senhor colocou muito bem. Infelizmente, nós não temos uma política nacional de reservação de água. O Noroeste possui as duas cidades que mais irrigam no Brasil por aspersão, que são Paracatu, com 82 mil hectares irrigados, e Unaí, com 79 mil hectares irrigados por aspersão. Logicamente que essa irrigação toda demanda água. E aqueles produtores rurais que lá atrás, antes da consolidação do Código Florestal, conseguiram fazer reservação de água, o fizeram. Porém, atualmente, as políticas públicas de reservação de água, elas dificultam o produtor. Minas Gerais tem um fator adicional que chama buritis. Então, a nível de servidores públicos, existe uma confusão do que é vereda e o que é mata de galeria, onde nós temos a presença do buriti, Exatamente. Que é uma palmeira protegida por lei. Então, frente a esse problema, a Irriganor juntou-se com outras associações de irrigantes do Brasil inteiro, desde o norte até o sul do país, e fundamos há 2 anos atrás a Rede Nacional de Irrigação, onde nós viemos desde a nossa fundação trabalhando junto a parlamentares e junto com a Frente do Agronegócio e a CNA, para que nós tenhamos aprovada a reservação de água como sendo de interesse social. Para os senhores entenderem, hoje uma barragem de rejeito de mineração é considerada de interesse social, porém, uma barragem para reservação de água, para a produção de alimentos, infelizmente não o é. E uma barragem de mineração, essas que já romperam aos montes por aí, né? É uma dessas incoerências que nós temos nesse país aqui. Agora, produtora, olhando do ponto de vista do Estado, Minas Gerais, inclusive a dona Ana Maria, que já foi a sua antecessora na Irriganor, também já foi secretária de Agricultura do governo Zema nos primeiros 4 anos do atual governador,
aonde que o governo do estado conseguiu alguma atenuante da sua própria legislação para facilitar a vida do produtor dessa região importante aí? O governador Zema, juntamente com a dona Ana Valentini, a ex-secretária, primeira secretária de Estado de Agricultura dele, eles fizeram um trabalho muito importante e houve um alinhamento interno com o órgão que até então, se você fizesse uma barragem para reservação de água de mais de 10 hectares em Minas Gerais, então até 2021 você teria que fazer o EIA-RIMA, que é um estudo caríssimo, que custa aí em torno de R$200 mil, e você precisaria fazer este estudo antes de apresentar o projeto do barramento para o Estado. Então, junto com muito diálogo, houve um entendimento e, a partir de então, apenas barragens acima de 150 hectares de área irrigada é que exigem esses estudos caros complementares, que são realmente barragens de impacto ambiental grande, aí justifica. Porém, atualmente, barragens que não são em área de vereda, elas são permitidas e existe até uma facilitação desde que ela tenha menos de 150 hectares de área irrigada, área inundada. Perfeito. Havia também uma confusão no passado de interpretações de o que seria barramentos a jusante e a montante. Explica um pouco para nós essa situação, como que ela ficou. Acontece o seguinte, em cursos de água que são volumosos, barramentos sempre são mais complexos porque exigem estruturas caras. Né? Vamos colocar um rio. Um rio, a partir do momento que você barra ele, você tem toda uma legislação de proteção de peixes, de quem está a jusante, a montante. Exatamente. Então, sempre essas estruturas elas são mais complexas. Mas nós estamos falando em pequenos veios de água, onde no período da chuva você tem uma abundância do recurso hídrico e depois você tem meio ano de seca. Então, esses barramentos hoje, desde que eles não sejam em áreas consideradas de vereda, houve uma facilitação desde do primeiro governo Zema para essas estruturas de reservação de água. Porém, a nível nacional, a gente vê que existem entraves em todos os estados. E nós acreditamos que se houver uma política nacional de reservação de água, que realmente vai dar a segurança da nossa produção agrícola, né? Nós estamos vendo esse ano que, em função dessa crise hídrica que ocorreu, nós vamos ter uma perda de safra imensa, sendo que se nós tivéssemos uma política de reservação de água, o impacto dessa seca seria muito menor. Dona Rovena, do ponto de vista de todos os estudos que vocês já se cercaram, ou seja, há uma garantia expressa da Irriganor e dos seus associados de que, naquele período de seca tradicional, excetuando essa crise hídrica que foi um fenômeno à parte agora nesse final de ano, mas enfim, passado o período das chuvas, entra aquele período de seca tradicional na região. Esses barramentos não iriam segurar a água que poderia ser mais democraticamente espalhada da região para baixo, né? Quer dizer, ou seja, as veredas não iriam sofrer com falta de água. Esses estudos eles estão completos, com bastante segurança por parte de vocês? A Irriganor ela tem trabalhado nas principais bacias, nas bacias de conflito, e nós, como produtores, né, como associação, nós temos buscado parcerias para fazer esses estudos de bacia, onde a gente tem uma vazão residual em cada ponto da bacia, né? Então, cada produtor rural que vai fazer um barramento, ele vai ter que colocar uma telemétrica e onde ele vai
durante 365 dias por ano, provar que ele está largando a vazão residual para os irrigantes que estão abaixo dele. Aham. Então, esses estudos de bacia, em Minas Gerais, existe uma metodologia aprovada pelo Estado que chama zoneamento ambiental e produtivo. Então, a Irriganor, ela já fez estudo nas 4 principais bacias aqui do Noroeste, e todos os anos a gente está proposto a entregar estudos de mais 2 bacias. Porque desta forma a gente consegue usar a água de forma racional, sem perder o equilíbrio ecológico da bacia hidrográfica. Exato. Agora, dona Rovena, de todo modo, a gente sabe que a região, a concentração é de médios e pequenos produtores, né? Quer dizer, todos conseguem teriam capacidade para fazer barramento? Como que é isso? Explica para a gente como se dá a cooperação, porque nem todos têm capacidade de ter seus próprios pivôs, então aí também não adianta ele fazer o seu próprio barramento. Existe uma cooperação nesse ponto aí? A partir deste estudo, dentro desta plataforma do zoneamento ambiental e produtivo, quando o estudo ele é feito aqui em Minas Gerais, existe uma Câmara Técnica que aprova ele. A partir do momento que ele é aprovado pela Câmara Técnica da Secretaria de Meio Ambiente, nós, inclusive, conseguimos acessar recursos oriundos do pagamento sobre o uso de água. Então, por exemplo, o Comitê da Bacia do São Francisco, que já vem fazendo a cobrança do uso de água há alguns anos, ele tem repassado dinheiro a nosso instituto para ações de recuperação da bacia. Certo. E, normalmente, estas ações visam ampliar a capacidade de irrigação de uma bacia sem afetar aqueles que já estão instalados. E hoje a gente tem uma preocupação muito grande e, inclusive, queremos, né, estamos em contato com o pessoal de outras regiões para implantar na nossa região a rota da fruticultura, porque nós temos na nossa região aqui uma quantidade muito grande de assentamentos. Exatamente. E, atualmente, esses assentados produzem leite. E o senhor, mais do que ninguém, sabe o quanto a cadeia de produção de leite está afetada. Então, nós queremos ver se nós transformamos esses produtores de leite em produtores de morango e mirtilo, que são 2 produtos que o mundo precisa em grande quantidade para exportação. Olha que interessante, mirtilo, né? Eu vou até conversar depois com o Raimundo Sauer, que é o presidente lá da Capu, de Unai, e vou falar, manda uma caixa de mirtilo para nós aí no futuro, né? Então, dona Rovena, para a gente entrar agora na questão que muito interessa aos produtores que nos assistem, agora a situação parece que deu uma normalizada em termos de precipitação, a safra está andando e, de todo modo, há uma quebra. Essa quebra está estimada em torno de quanto, mais ou menos, dona Rovena? Eu diria que no noroeste de Minas Gerais, eu acredito, como presidente da Irriganor, numa quebra de 30%. Na nossa propriedade, a gente vai ter algo em torno de 35%. Na minha propriedade particular, eu tive uma quebra de mais de 50%, mas eu acho que, como região, a gente poderia falar numa quebra de 30%. 30%. Isso seria mais ou menos quantas sacas por hectare, mais ou menos? Eu não conseguiria lhe dizer esse número a nível de produção global, porque eu só tenho os números dos associados. Mas em safras anteriores, aí a gente tinha uma média em pivô de 80 sacos e média de sequeiro aí em torno de 60, 62 sacos. Então, assim, os primeiros pivôs aqui da região, eles não vão fechar com 40 sacos. Por quê? A grande maioria das pessoas deu aquela primeira chuva de outubro, que é a janela correta de plantio, iniciaram o plantio,
e aí tinha água aí para fazer 2, 3 irrigações, e a soja veio, só que entrou novembro não choveu, que é um mês que historicamente chove 250 milímetros, choveu em média 39 milímetros, e dezembro começou a chover só um pouquinho antes do carnaval. Então, assim, a safra, mesmo irrigada, foi muito, muito impactada. Exatamente. E o feijão, qual é a situação do feijão, o feijão irrigado, dona Rovena? A nossa região aqui, ela não produz feijão nessa época. Nós temos, na Chapada de Unai, algumas produções de feijão, mas eu tive informação que eles realmente tiveram perdas muito grandes. Mas são poucos produtores que plantam feijão da época de chuva, principalmente pelo problema da mosca branca. Exatamente. Então, na nossa região aqui, ela é muito forte na produção de feijão irrigado, plantado entre o dia 15 de abril e o dia 15 de maio. É que eu havia lembrado desse da Chapada, que é um caso quase que excepcional, e que tentam aproveitar algum veranico nessa época, né? Exatamente. Milho, o que vem? Vai ter milho, não vai ter milho, vai ter menos milho? Como que a senhora está vendo a janela aí de plantio? O que eu vi foi o seguinte, produtores, né, que historicamente fazia 20 anos que não replantavam soja, esse ano plantaram soja, replantaram, perderam o replante e aí decidiram, pelo fim da janela de plantio, decidiram não plantar mais soja e entrar plantando ou milho ou sorgo. Quem pensava em fazer safrinha no pós-plantio de soja, eu acho que vai ser um período muito arriscado, porque a soja, a maior parte foi plantada à tarde, então você vai colher ela em março, e março já saiu da janela de plantio de milho. Então, assim, eu não sei como é que está a situação do Mato Grosso, que é o carro-chefe, né, de produção de milho no Brasil. Aqui o Noroeste, ele é muito, muito forte na produção de milho semente. Exatamente. Nós temos 3 sementeiras grandes que produzem sementes para o Brasil e para exportação, e a gente viu uma diminuição muito grande da produção de milho semente neste ano. Provavelmente que eles ainda estão com estoques grandes de sementes para venda, ou ainda está um mercado muito incerto. E também tem um detalhe, né, dona Rovena? O milho está com os preços muito baixos, e quem arriscar plantar fora da janela, se a produtividade também não for boa e não houver uma melhora de preços, né? Ainda tem a safra, tem a próxima safra americana ainda, que promete também ser uma boa safra. Isso pode dar levar a mais prejuízo ainda. E, como a senhora bem lembrou, o sorgo, né? que é um produto ainda não muito bem lembrado, mas que em Minas ainda ele começa a ganhar mais espaço, né, dona Rovena? Olha, eu tenho visto o milho, o sorgo ganhar espaço em todo o Brasil. Fui visitar o Paraná em agosto. Assim, eu vi uma quantidade muito grande de lavouras de sorgo no interior do Paraná. Então, assim, eu acho que o sorgo veio para ficar, porque o sorgo, ele é uma cultura mais barata do que o milho, e é uma cultura que exige menos água. Então, para quem sofre de seca, como aqui o Noroeste, né, aqui nós já somos calejados pelo regime hídrico. Aqui para nós a gente tem um regime de pouco mais de 1.000 milímetros de chuva por ano. O sorgo acaba sendo uma opção interessante, até embaixo de pivô, quando você não tem muita água para irrigar, mas você vai dar aquela 3, 4 irrigada só para enchimento de grão. Exatamente, que ele é muito mais resistente e ele necessita de menos água que o milho, né? Pois bem, nós vimos aqui então a produtora Rovena Bettina Petrol, né? Da Irriganor, lá no noroeste de Minas, dando uma
uma aula aqui para a gente das condições dos produtores daquela região. Dona Rovena, foi um prazer tê-la conosco. Muito obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, seu Giovanni, e obrigada pela oportunidade. Estamos aqui. A situação já é anual, useira e vezeira naquela região do noroeste de Minas. Falta condições para os produtores fazerem barramento, né? E quando vem uma seca, como teve agora, no final do ano, não havia água para os pivôs trabalharem. A produção caiu e ainda há um imbróglio muito grande sendo discutido a nível federal, né? No âmbito do Código Florestal. E como ela disse, por conta dessa situação, tivemos aí, vamos ter, né? E a gente pode falar nós, mas estamos falando em nome dos produtores, uma condição de 40 sacas ou até menos de soja, mesmo nos pivôs lá daquela região agora. Amanhã a gente volta. Muito obrigado. Até lá.